Passo a palavra para o seguinte subrelator, deputado André Moura. Com a palavra o deputado André Moura pelo tempo de até 10 minutos. Senhor Jorge Age, o senhor Jonathan Taylor, ele enviou à CGU diversos e-mails desde o dia 27 de agosto, com muitas informações por ele enviadas sobre o esquema de pagamento de propinas na Petrobras. Além do senhor, quais outros funcionários tiveram conhecimento do conteúdo desses e-mails? Pois não, deputado. Eu me recordo de um e-mail, não sei se houve outros, de minha assessoria. Quem tomou conhecimento, sim, todas as áreas da CGU que estavam envolvidas na investigação tomaram conhecimento desse e-mail. Respectivamente, a área da Corregedoria, onde estava instaurada a Comissão de Sindicância Investigativa, a área de Auditoria e a área de Cooperação Internacional. Todas as três áreas tomaram conhecimento. Até porque eu determinei que eles entrassem em contato, porque o autor do e-mail dava o seu telefone, entrassem em contato por e-mail ou por telefone, para ver o que ele tinha, e daí surgiram as conversações que levaram à reunião lá em Londres, na Inglaterra. Mas esse conhecimento foi dado de imediato ou teve um tempo para que todos os envolvidos na área tivessem conhecimento do e-mail? De imediato. Não sei lhe precisar quantos dias. Posso depois encaminhar essa informação formalmente, mas o caráter é imediato. Não havia por que não encaminhar. A ideia foi que a equipe procurasse saber o que ele realmente tinha, que tipo de informação, para ver se nós podíamos usá-la e como seria útil para nós. 3 funcionários da CGU foram a Londres falar com o senhor Jonathan Taylor. Perfeito. Em 2014. Perfeito. Quem foram esses funcionários? Hamilton Cruz, Ricardo Wagner Araújo, João Carlos Cardoso, 3, só os 3. E o que eles relataram nesse retorno dessa reunião lá em Londres? Sim. E onde se encontram esses relatórios? Bom, tudo está no processo da investigação. O que eles relataram foi exatamente o que eu disse aqui, que o senhor Jonathan, depois de um começo de conversa em que ele perguntava se ele seria remunerado pelas informações, e que a nossa equipe disse que na legislação brasileira não existia isso. Certamente ele pensava talvez em termos da legislação norte-americana, né, que permite pagar pela informação. Foi dito que não. Recordo-me também que eles me comentaram que o senhor Jonathan dava a entender que estaria interessado em passar essas informações para a mídia brasileira e que queria fazer isso logo, porque a mídia só se interessaria antes da eleição, do segundo turno. Aí um dos nossos técnicos ainda fez uma blague dizendo: o senhor tem certeza que vai ter segundo turno ou não e tal? E eles demonstravam interesse em passar essas informações, não sei em que condições, para a mídia. Acabou aparentemente não passando, não sei se não conseguiu algum órgão que se interessasse ou não. E a nossa equipe, desde o início, receou, digamos assim, a utilização formal dessas informações por conta da sua provável origem ilícita, uma vez que dava para perceber qual era a posição deste cidadão. Ele estava em guerra com a SBM. Dizia que tinha sido demitido injustamente, estava pagando os pecados que tinha ou não tinha cometido, que estava com dificuldades de se realocar no mercado de trabalho da área. E aí percebeu-se que ele estava em litígio com a SBM, o que veio a se confirmar depois. Coloca aquele último slide dos complementos. Agora nós temos a confirmação de que ele está sendo processado. Na época era só uma suposição de que o que ele queria com tudo isso era atingir a empresa,
desqualificar a empresa. Ele não estava interessado, obviamente, no combate à corrupção no Brasil, né, que é o objetivo de todos nós aqui. O problema dele era outro, era com seu ex-empregador, que resultou num processo, a sociedade tal, e aqui vai, declara de dispor de uma Constituição junto ao juiz fulano de instrução pelo delito de chantagem ou outros delitos de instrução a serem revelados contra o senhor Jonathan David Taylor, em razão dos fatos e dos motivos de direito que vão adiante ser expostos. Okay. Isso aqui é a capa inicial do processo em que ele é acusado. Então, a nossa equipe teve essa dúvida desde o início. Ok. Seria possível disponibilizar a esta CPI cópia desse relatório dos 3 funcionários da CGU que foram a essa reunião em Londres? Não sei se é um relatório formal, mas todas as informações que tivermos sobre isso no processo, sem dúvida. Eu vou pedir ao assessor que anote para mandar para o deputado. Ok, agradeço. O senhor Jonathan Taylor afirma que a SBM pagou, segundo ele, algo em torno de 92 milhões de dólares de propina à Petrobras entre 2003 e 2011. O senhor considera isso, apesar de ainda que considere as provas frágeis, mas não é relevante para se abrir uma investigação? Não, a investigação já estava aberta. Certo. Já estava aberta um semestre antes dele falar isso. Ele fala isso em agosto ou em outubro. Nós estamos investigando desde fevereiro, formalmente desde o dia 3 de abril. Então, não há dúvida nenhuma disso. Mas os indícios que nós temos de que realmente houve pagamento de propina não nos deixam hoje com a menor dúvida. A questão é saber quem mais teria recebido, além daquele que já confessou ter recebido. Mas quando foi aberto, alguns meses antes de agosto de 2003, esse procedimento ele foi aberto, obviamente que não foi por conta dessas denúncias, que só chegaram 6 meses depois. Sim. Mas esse investimento ele foi mantido sob sigilo, ele foi divulgado? Veja, toda investigação, deputado, em seu todo, é mantida sob sigilo. Até porque, se estando na fase ainda investigativa, onde o suposto futuro acusado, não é? Aquele que está sendo investigado, digamos assim, nem sequer foi notificado para se defender, nós não podemos sair abrindo o processo. Senão ele vai dizer, mas eu não fui nem notificado, que processo é esse? Agora, nós noticiamos desde o início o fato da abertura, da instauração, sem dúvida, porque até aí entendemos que está dentro da nossa obrigação de dar satisfação à sociedade. Foi noticiado. O tempo todo. Foram 125 matérias ao longo do tempo, sendo 77 até outubro. Amplamente noticiado. Em tempos de eleições, Vossa Senhoria se reuniu com a presidente Dilma ou tratou desse assunto com ela no período de 2014? Em nenhum momento. Mesmo sendo noticiado todo esse esquema de corrupção na maior empresa do nosso país, a presidente Dilma, ela em momento algum conversou com Vossa Senhoria, preocupado sobre esse esquema de corrupção da Petrobras? Ela nunca se preocupou com tantos milhões envolvidos de corrupção da Petrobras? Que ela nunca se preocupou, nunca conversou comigo a respeito. As minhas conversas durante todo esse período foram com a presidente Graça Foster da Petrobras e também com o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, quando envolvia a necessidade de providência envolvendo outros órgãos. A presidente nunca me procurou para conversar sobre isso. E com o ministro Mercadante, com a presidente Graça Foster,
ela, obviamente, que enquanto presidente da Petrobras, a discussão, obviamente, deveria acontecer com ela. Com o ministro Mercadante, foi também sobre essa questão? Foi ele que solicitou essa conversa com o senhor? Foi iniciativa do senhor conversar com o ministro? Não houve nenhuma solicitação específica de conversa por parte dele, quando nós precisávamos de alguma providência que extrapolava da Petrobras e precisava de outras informações de outros órgãos. Somente isso. E nas discussões relativas, por exemplo, à regulamentação da lei de anticorrupção, vermos as formas em que se poderia ou não poderia alcançar esses fatos anteriores, tudo isso dependeria, em parte, de ver como sairia o decreto, essas questões desse tipo. Como ministro Mercadante? Também. Ok. Vossa Senhoria tem conhecimento que a SBM Offshore doou a pedido do Renato Duque, nessas investigações, se isso foi comprovado, chegou ao conhecimento de Vossa Senhoria, e ao pedido de Renato Duque, vacar $300 mil para a campanha da presidente Dilma em 2010? Não tenho conhecimento. O senhor não tomou conhecimento disso? Nem pela imprensa, nada? Pela imprensa, claro. Vossa Senhoria, presidente, sei que meu tempo já está esgotado, mas só aqui para concluir, Vossa Senhoria abriu um acordo de leniência. E nesse acordo foi identificado contratos da SBM Offshore com a Petrobras ou com a Sete Brasil. Vossa Senhoria sabe me informar? Eu não abri um acordo de leniência, eu abri um processo punitivo. É isso que eu abri. Abri primeiro uma sindicância investigativa e, quando tínhamos elementos suficientes, abri um processo punitivo. Aberto o processo punitivo, aí a empresa acusada pode procurar o órgão público, nos termos da nova lei, em busca de discutir a viabilidade ou não de um acordo de leniência. A SBM nos procurou, inicialmente pelo seu escritório de advocacia que a representam no Brasil, e depois diretamente com a vinda do diretor jurídico de lá, senhor Alessandro, que esteve comigo na CGU, para discutir as possibilidades de um acordo. Mas a coisa esbarrava, digamos assim, numa linguagem mais popular, esbarrava no montante do ressarcimento que nós exigíamos que fosse integrasse o acordo, e também na revelação de quem teria recebido a propina, o nome da pessoa. Eles continuavam alegando que não sabiam, porque repassavam os recursos para o seu representante no Brasil, Júlio Ferman, e que o Júlio Ferman é quem fazia, a partir dali, quaisquer eventuais pagamentos. Como ele insistia que não tinha nem o nome de quem recebia, nem chegarmos a nenhuma proximidade de acordo quanto ao ressarcimento integral, no período que estive lá, o acordo não saiu. Mas nessa investigação se identificou algum tipo de contrato entre a SBM Offshore, a Petrobras, e a SBM Offshore e a Sete Brasil? Sim, mas como eu disse aqui, nós pedimos à Petrobras todos os contratos, pedimos à SBM também, e as empresas Fercon e Oil Drive do Ferman também, e fechamos toda essa informação, e a auditoria trabalhou em cima dos contratos das 8 plataformas, FPSO, que é a sigla que eles usam, que eu, traduzindo livremente, chamo de plataformas. Todos foram objeto de auditoria minuciosa pela CGU, todos eles. Ok. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao deputado André Moura.